Enquanto o pastor falava da importância desse novo projeto da igreja com o ministério infantil, e ele é importantíssimo mesmo, meus irmãos. Nós, como pais, não conseguimos sozinhos educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. É um trabalho que demanda muitas mãos. É um desafio para a igreja, é um desafio para os pais, porque os tempos, como diz o apóstolo Paulo, os dias são maus e em nossos dias parece, como diz lá em Votorantim, um plus a mais. E é algo muito, muito importante. Enquanto o pastor falava, eu me lembrava do testemunho de John Piper. Nós olhamos hoje, John Piper, um dos pregadores e teólogos mais famosos da igreja, um homem consagradíssimo. E o testemunho dele, de um santo homem, quando foi fazer a sua especialização, o seu doutorado na Alemanha, diante das muitas letras e dos muitos saberes, diz Piper no seu livro Não Desperdice a Sua Vida, que ele quase sucumbiu. Um homem preparado, um pastor, um teólogo, diante do conhecimento e das muitas possibilidades que o conhecimento pode oferecer e das muitas ideologias, Piper diz que foi por pouco que ele não se desvia. Irmãos, isso é um alerta para nós, como os nossos filhos precisam ter os seus passos, o seu coração, a sua mente guiada pela palavra de Deus. Por isso, eu louvo a Deus por essa iniciativa da nossa igreja e que todos nós juntos possamos enfrentar esses dias maus. Dito isto, o Evangelho de A a Z, uma exposição em Gálatas. Irmãos, eu nunca cheguei perto de um monte, de uma montanha, de um pico alto. Nunca fiz isso. Eu sou medroso. Já disse para vocês isso algumas vezes. Eu sou medroso, mas eu imagino um alpinista, quando ele contempla e olha o desafio de vencer um alto e difícil monte, uma montanha, de escalar esse monte, essa montanha. E eu creio que ele fica procurando o melhor caminho, o caminho menos difícil, o caminho que ele vai conseguir vencer. Quando eu olho para a epístola aos Gálatas, é essa sensação que eu tenho. Eu estou diante de um grande desafio, de um desafio dificílimo, porque a proposta da temática muito pertinente é o Evangelho de A a Z. Isso me faz lembrar de um texto extremamente significativo, quando o apóstolo Paulo, já caminhando para o fim do seu ministério, ele se encontra em Mileto, conforme o registro de Lucas em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, uma passagem cheia de riqueza, de sensibilidade, de emoção. Paulo ali convoca os seus pastores, os seus presbíteros de Éfeso, para uma despedida. Paulo está chamando ali os seus irmãos, companheiros de jornada, que por 3 anos caminharam com ele, e o pastor se despede dos seus líderes. Daí Paulo faz uma afirmação, meus irmãos, que somente o apóstolo Paulo poderia fazer. Ele afirma aqueles presbíteros de Éfeso, que ele tinha ensinado, pregado, proclamado, anunciado, dia e noite àquela comunidade e àqueles irmãos, todo o conselho de Deus. Vocês imaginam isso? Aqueles irmãos, aqueles presbíteros em Éfeso, ouvindo o seu pastor fazendo esta afirmação: eu não deixei de anunciar a vocês todo o conselho de Deus. E isto, meus irmãos, é o Evangelho de A a Z. Esse é o desafio que nós temos. E Paulo expressa essa sua capacidade, esse seu entendimento, a sua profundidade, quando ele escreve esta epístola. Ela também é uma realidade, quando ele apresenta a totalidade do Evangelho. Por isso que
eu contemplando esta carta, e tenho falado em todos os encontros do nosso pequeno grupo, da dificuldade que é. Tenho me lembrado semana após semana do apóstolo Pedro. Realmente, o irmão Paulo escreve coisas que são difíceis da gente entender. Graças a Deus, então, meus irmãos, eu, como um alpinista iniciante, tive o privilégio do nosso pastor, o nosso mestre, o nosso ensinador, ir na frente, colocando os pregos, preparando o caminho, para que nós pudéssemos ter a nossa jornada mais facilitada. Eu espero que seja essa a realidade desta manhã. Os irmãos me perdoem se eu estou meio lento hoje. Tive um problema lá na empresa, cheguei em casa de madrugada, acordei cedo, mas enfim, estamos aqui. Eu gostaria de ler com vocês então o texto bíblico de Gálatas 4, 8 a 11, com esta perspectiva. O apóstolo Paulo anunciando todo o conselho de Deus. Esta montanha que nós não conseguimos escalá-la sozinhos. Nós precisamos da ajuda do Santo Espírito para nossa edificação. Vamos lá? Texto bíblico de Gálatas capítulo 4, 8 a 11. Esta passagem, ela é uma passagem mesmo, dos versículos 1 a 7, aquilo que Paulo fará nos versículos 9 até o final do capítulo 4. Mas é importante nós refletirmos, porque de certa maneira, domingo após domingo, temos recebido profundas doutrinas, profundas reflexões teológicas sobre essa grande epístola. E agora, nesse domingo, aprove a Deus que um presbítero tivesse a graça de falar algo mais prático, mais da experiência do apóstolo Paulo. Então esse é o sentimento que temos nessa manhã. Vamos lá. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, Paulo afirma, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses, falsos deuses. Mas Paulo diz, mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Deus conhecidos, como é que vocês estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Como? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando os dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Daí o desabafo do apóstolo Paulo. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui, teu povo, mais um domingo, cultuando o teu nome, adorando o Senhor na beleza da tua santidade. E não estamos fazendo isso sozinhos, Senhor. Sabemos que de norte a sul, de leste a oeste, o povo que se chama pelo teu nome também está reunido nesta manhã, proclamando em nosso país que o nosso Senhor é Cristo Jesus. Mas nós agora, Igreja Presbiteriana de Sorocaba, pedimos e rogamos a Ti, que o Senhor mais uma vez fale aos nossos corações. Mais uma vez o Senhor revele a Tua palavra para nós, para que nós possamos, Senhor, fortalecidos por ela, orientados pelo Teu Santo Espírito e fortalecidos pelo Teu Santo Espírito, possamos sair daqui para dar o nosso testemunho que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. O nosso testemunho que a parte de Deus e do Evangelho da Graça só existe perdição e escravidão, e que só existe vida para aqueles que reconhecem que são pecadores
e que carecem do perdão de Cristo Jesus pelos seus pecados. Fala aos nossos corações, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero começar a minha fala fazendo uma conexão com o versículo 4:7 da última mensagem. E desse versículo a pergunta que brota é: quem nós somos em Cristo Jesus? Quem nós somos? E eu digo a vocês que diariamente nós temos que responder esta pergunta. Diariamente. Diariamente o mundo questiona quem nós somos. E nós temos que responder esta pergunta. Os falsos ensinos entraram na igreja da Galácia, porque eles titubearam ao responder esta pergunta. O falso ensino entra no momento da dúvida. O falso ensino entra quando nós nos esquecemos quem nós somos. E a pergunta é: quem nós somos em Cristo Jesus? O apóstolo Paulo responde da seguinte maneira no versículo 4:7. Assim, você já não é mais escravo. Você não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, também o tornou herdeiro. Então, quem nós somos em Cristo Jesus? Quem nós somos? Aquilo que realmente nos define, aquilo que realmente revela aquilo que somos. Nós não somos mais escravos. Por quê? Porque o amor de Deus em Cristo Jesus nos alcançou. Nós, eu e você, na nossa experiência de conversão, fugimos enquanto pudemos, até não conseguirmos mais, porque o amor de Deus nos alcançou. Essa é a nossa declaração de fé e o nosso testemunho. Nós somos filhos de Deus, e o que nos define é isso. Por isso, nós não somos mais escravos. Nós não somos mais escravos desta cultura que busca diligentemente cegar o nosso entendimento. É isso que o apóstolo Paulo está afirmando à igreja da Galácia. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando, e isso é fundamental para nós. Nós sabemos quem nós somos. Esta é a nossa posição diante de Deus. Nós não somos mais escravos diante de Deus. O que nós somos? Porque a obra de Cristo na cruz do Calvário altera a nossa posição diante de Deus. Daqueles que estavam perdidos em pecados e delitos, escravos por consequência, mas então a nossa posição diante de Deus é que nós somos filhos de Deus. E isso só é possível por meio do quê? Da graça recebida pela fé em Cristo Jesus. E isso só é possível por meio da graça recebida pela fé em Cristo Jesus. Certa feita eu ouvia um eloquente discurso do professor Clóvis de Barros Filho, falando acerca da graça de Deus, da beleza da graça de Deus, da riqueza da graça de Deus, de ser amado por Deus sem mérito algum, de receber de Deus a salvação e a eternidade em Cristo Jesus. E ele discorre de maneira poderosa acerca disso. Mas aí vem o final, quando ele ironicamente faz a seguinte afirmação:
Isso é bom demais para ser verdade. Isso é bom demais para ser verdade. Eu estava perdido, não faço nada, sou alcançado por um amor incomensurável, recebo perdão, recebo salvação, recebo vida eterna, vou morar eternamente com as pessoas que amam o mesmo Deus que eu. Então, é bom demais para ser verdade. Os nossos irmãos da Galácia, quando contemplaram isso, o que foi no coração deles foi essa mesma constatação do professor Clóvis. É bom demais para ser verdade. É bom demais para ser somente a graça. Depender tão somente de Deus. Depender tão somente de Deus, toda a ação parte de Deus. E a minha responsabilidade nesse processo é nesse momento que o falso ensino entrou. Eu tenho sim que fazer algumas coisas. Eu tenho sim que fazer algo. Daí os ouvidos dão atenção para os falsos ensinos que o apóstolo Paulo combate. E é fundamental então, meus irmãos, nós compreendermos a nossa posição diante de Deus. Nós somos filhos de Deus porque Deus nos amou. Ponto final. Ponto final. Alguns princípios, então, práticos, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã. E parece óbvio, né? Mas não é. Às vezes nós vamos falar de nós e nós colocamos aquilo que nós achamos que temos de valoroso e importante na frente. Nós colocamos. E o nosso tesouro está onde está o nosso coração. Diante de Deus, como discípulos de Cristo, a única coisa que importa é que somos amados por Deus. É a única coisa que importa. Alguns princípios que o apóstolo Paulo apresenta para nós. Fora do Evangelho, a única realidade a ser vivida é a escravidão. Fora do Evangelho, a única realidade a ser vivida é a escravidão. O Evangelho apresenta, meus irmãos, a fragilidade humana e a dependência do homem de Deus. O Evangelho, ele apresenta em suas más notícias, quem é o homem sem Deus? Quem é o homem sem Deus? Um pecador totalmente desprovido de vontade, um pecador dependente dos seus desejos, um homem não guiado pela sua razão, mas pelas suas pulsões, como nos ensina Santo Agostinho. O pecado é um coração desorientado, e o Evangelho, portanto, apresenta a fragilidade humana e a dependência do homem de Deus, porque escravidão aqui, meus irmãos, é nós não conseguirmos fazer as coisas que nós queremos, nós não conseguimos controlar os nossos impulsos, nós não conseguimos controlar os nossos desejos. Pergunte para um viciado, e ele vai responder isso para você. Mas por que você continua no vício, mesmo sabendo de todos os malefícios? Porque eu não consigo. Assim é o homem sem Deus diante do pecado. Porque a liberdade que o apóstolo Paulo fala, é a liberdade de nós fazermos aquilo que nós queremos? Não. Mas é a liberdade de fazermos aquilo que nós não queremos. Daquilo que nós não queremos.
Por isso o Evangelho escancara quem é o ser humano que se acha tão dono de si. A sua fragilidade, a sua incapacidade e a sua total dependência de Deus. Por isso, meus irmãos, que a idolatria, o falso ensino tanto encanta e adoça os nossos ouvidos, porque o Evangelho apresenta o estado do homem sem Deus e apresenta o Deus que pode todas as coisas, e a idolatria coloca o homem no centro das ações, mas por isso exige dele sua total submissão. A graça, a maravilhosa graça que independe de nós. Essa boa notícia que parece boa demais para alguns é essa. Coloca Deus no centro de todas as coisas e coloca o ser humano dependente dela. E o ser humano não busca dependência. Nós buscamos o quê? Independência. Nós pregamos, na maioria das vezes, a graça, mas dia após dia buscamos ser validados pelo aquilo que nós fazemos, pelas obras. Valoramos as pessoas pelas obras, e não pela obra graciosa de Cristo na cruz do Calvário. Por isso, a idolatria tenta colocar o homem no centro das ações. E esse foi o pecado dos nossos irmãos da Galácia. Eles queriam estar no centro das ações, não mais pelas práticas pagãs, mas buscando apoio nas práticas dos judaizantes, porque eles tinham que fazer por eles, e não confiar tão somente em Deus. Por isso é fé. Por isso é fé. A idolatria sempre produz escravidão. A idolatria sempre produz escravidão. E olhe só, não só a escravidão do medo. Nós buscamos controle. Nós queremos controlar as coisas. Nós queremos tudo na nossa mão, porque nós temos medo. É o medo que move o ser humano a ser controlador. É o medo. Por isso que buscamos tanta proteção. Esses dias eu estava numa reunião de negócio, e o meu sócio, parente da Luciane, tá? Então é parente dela. E ele falava, eu disse a ele assim: é impossível se proteger de tudo. É impossível. Você quer ter controle de todas as variáveis, se proteger de todas as variáveis, é impossível. A idolatria produz escravidão, a escravidão do medo, porque nós queremos ter o quê? O controle total de todas as coisas. E a fé em Cristo Jesus é um convite para quê? Para nós estendermos as nossas mãos e confiarmos que o Senhor Jesus conduzirá as nossas vidas. Mas também, não só a escravidão do medo, mas também da degradação moral. A idolatria produz escravidão, degradação moral. Começamos a afundar cada vez mais. Degradação moral e degradação espiritual de todas as espécies. É assim que nasce a corrupção numa nação. Essa degradação moral. Como nasce a corrupção? Uma pequena ação, uma pequena parceria escusa, até chegar aos mais altos escalões.
são passos pequenos, passos constantes na direção de uma total degradação. Esta, diz Hendriksen, esta era, pois, a condição da maioria daqueles a quem Paulo estava escrevendo. Aqueles irmãos que haviam recebido a graça de Deus, que haviam conhecido o amor de Deus, tinham se desviado pelo falso ensino, a ponto de estarem escravos do medo, vivendo uma vida moral e espiritual degradante. Esse é o perigo, porque assim é o processo. Esse assim é o processo. É o liberalismo na questão do conhecimento e da teologia. E qual é o segundo passo? Questiono os postulados da fé. Qual é o segundo passo? Degradação moral e degradação espiritual. Por isso, meus irmãos, é impossível por nós mesmos e por nossos esforços nos libertarmos das amarras dos pecados e nos aproximarmos de Deus. É impossível. É impossível. Se nem dieta a gente consegue fazer, quem está comigo aqui? Quem está comigo? Irmã Regina, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Virou culto pentecostal agora, reverendo. Deus te abençoe, Deus te abençoe. A nossa fé na dieta cai diante do chocolate que está escondido. Só para distrair um pouquinho, eu tenho chocolate escondido. Vocês têm? Vocês têm? Porque eu fico imaginando uma madrugada insone e não tem um chocolate. Vocês já pensaram nisso? Você está na sua casa, 1h e não tem um pedaço de chocolate. Vocês não têm noção do desespero que é isso, irmãos. E a alegria quando você lembra que você tem um chocolate o quê? Escondido. Daí você pega, a esposa está dormindo, você faz escondido isso. A Luciane fala que o chocolate diminui à noite, ela não sabe, né? É inocente. Se nem isso nós conseguimos, é impossível por nós mesmos e por nossos esforços nos libertarmos das amarras do pecado, é impossível. E nos aproximarmos de Deus é impossível. É impossível. Nós vamos ver mais para frente. É Deus que vem ao nosso encontro. Essa foi a tentativa frustrada dos judaizantes. Fiquem tranquilos, pessoal da Galácia. A gente tem a fórmula aqui. Na minha época de faculdade o termo é bizu. A gente tem os bizu, as manhas, o atalho. A gente vai passar para vocês como é que faz para vocês vencerem o pecado, para vocês se aproximarem de Deus, sem esse papo do apóstolo Paulo, que vocês não precisam fazer nada, é graça. Consequência, medo, degradação moral, degradação espiritual. Segundo, sermão de 2 pontos hoje. O pastor já fez os seus anúncios aí, então hoje tem ceia. 2 princípios só. Então somos chamados para encontrar a verdadeira liberdade em conhecer e ser conhecidos por Deus, versículo 9. Então somos chamados, é Deus que nos chama, é Deus que vai ao nosso encontro, é Deus que nos ama, toda a ação parte de Deus. Sempre é assim. A ação parte de Deus, a resposta é nossa, mas a ação é de Deus. O cerne do Evangelho é o chamado para encontrarmos esta verdadeira liberdade, que é respondermos afirmativamente ao chamado de Deus, a respondermos ao chamado de Deus. Essa foi a angústia do coração do apóstolo Paulo. O Espírito Santo o guia na direção daquela região, o guia na Galácia. Para quê? Para que ele fosse lá, encontrasse um povo que estava perdido no paganismo, perdido em seus pecados. O apóstolo Paulo vai lá e despende tempo da sua vida, passa por dificuldades, problemas, sofrimento, porque Deus amava aquele povo.
O amor de Deus os alcança, o Evangelho os transforma, e o que eles fazem? Abandonam, fazem a opção pela escravidão. Parece o povo de Israel, né? Reclamando de Moisés, que era melhor ser escravo no Egito. Eu acho que essa é uma analogia perfeita. A graça de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, a certeza da vida eterna em Cristo Jesus, mas não está bom. Foi isso que aquele povo fez. Eles estavam dizendo que o tempo da escravidão era melhor. Então, nos diz N.T. Wright, a vida de devoção e adoração, contemplando em adoração o verdadeiro Deus, vida de devoção e adoração, contemplando em adoração o verdadeiro Deus, cujo caráter e cujas ações nunca vamos conseguir estudar o suficiente, nunca, liberta-nos do jugo de outros deuses. A vida de devoção, adoração, contemplando o verdadeiro Deus, liberta-nos do jugo de outros deuses. Mas os outros deuses vão continuar a sussurrar para nós, que na verdade devemos preferir ser seus escravos novamente. Comecei a minha fala afirmando quem nós somos em Cristo Jesus. Filhos e filhas amadas de Deus, que dependemos tão somente da graça dele, pela fé em Cristo Jesus. N.T. Wright nos diz, o quê? Mas os outros deuses vão continuar a sussurrar para nós, que na verdade nós preferimos o quê? A boa segurança da escravidão. Não existe vida fora do Evangelho. Quando deixamos o Evangelho, ouvimos os sussurros dos falsos deuses e afirmamos, é melhor ser escravo no Egito. Irmãos queridos, nós fazemos isso. Nós fazemos isso. As nossas escolhas revelam muitas vezes que nossa segurança está em sermos escravos. Porque o Evangelho demanda dependência. Dependência. E nós somos aquela música, né? Independência, alguma coisa assim. Mas vamos lá. É difícil. Somos chamados para encontrar a verdadeira liberdade em conhecer e ser conhecido por Deus. Mas é difícil seguir o caminho revelado em Jesus Cristo. É difícil. Como eu já disse, nós curtimos controle. O discurso pode ser dependência, mas nós queremos controle. Falamos que queremos depender de Deus, mas trabalhamos todos os dias pensando assim: quero ter uma boa aposentadoria, não que seja errado, quero ter uma boa aposentadoria, quero ter um bom plano de saúde, quero morar num lugar seguro, para eu ter o quê? Segurança. Nada disso é errado. Mas é difícil seguir o caminho revelado por Jesus e aprender a verdadeira liberdade e a verdadeira humanidade. A verdadeira liberdade nos leva a ser de fato humanos na comunhão dos nossos irmãos. É muito difícil. É muito difícil.
na comunhão dos irmãos, extremamente difícil. O anseio por liberdade, um dos pilares da cultura moderna, foi incapaz de promover a dignidade humana. É só você abrir uma página de um site de notícias, você vai ver isto cristalizado. Por isso, a única alternativa é aquela provada pelos discípulos de Cristo, que é viver a radicalidade do reino de Deus. Por que é radicalidade? Porque os padrões do reino de Deus são diametralmente opostos ao da nossa cultura. Seja livre, seja fiel, tenha prazer, seja disciplinado, busque o que é seu, pense no próximo. São valores opostos. Seja generoso, seja mesquinho. Por isso mas qual foi o resultado disso? Nós vemos todos os dias. Por isso o apóstolo Paulo nos ensina, estava ensinando aqueles irmãos, que a única alternativa é a vivida por aqueles que são de fato discípulos de Cristo, a radicalidade do reino de Deus. Para refletir um pouquinho, meus irmãos, quero pegar o último versículo aqui, quando o apóstolo Paulo afirma: temo que meus esforços por vocês têm sido inúteis. Desabafo do apóstolo Paulo, que nós podemos refletir e praticar. Somos chamados, portanto, o quê? Ao arrependimento. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. É um chamado o quê então? Ao arrependimento. Qual era a expectativa do apóstolo Paulo quando escreve a duríssima carta àquela igreja? Que aqueles irmãos se arrependessem. Pois o quê? Recorrentemente temos cedido aos apelos dos falsos deuses. Recorrentemente. Exemplo, aproveito, pastor, sobre o ministério infantil. A nossa preocupação como pais cristãos, a minha preocupação, sempre foi educar as minhas filhas com um ensino de melhor qualidade, para que as minhas filhas fossem nas melhores faculdades, para que elas tivessem os melhores cursos, e a partir daí estarem preparadas para serem profissionais excelentes. Diz o texto de Tiago que pecado confessado é pecado perdoado. Em muitas vezes na minha vida como pai, não posso falar da Luciane, quero falar da minha parte como pai, ela tem os pecados dela e eu tenho os meus. Muitas vezes na minha vida como pai, eu primei a educação formal das minhas filhas do que a importância delas seguirem o caminho de Cristo Jesus, como se fosse algo natural. Porque aquilo que nós vemos, aquilo que nós valorizamos, é aquilo que nós amamos. A importância que nós damos, quanto nós nos sacrificamos por isso, para que nossos filhos tenham uma educação formal. Pois recorrentemente temos cedido ao apelo dos falsos deuses. E é isso. Ainda bem que Deus age com graça e misericórdia, derrama seu perdão sobre as nossas vidas e não imputa sobre os nossos filhos os pecados dos pais. Louvado seja Deus por isso. Somos chamados a reconhecer o amor de Deus. Temo que meus esforços por vocês têm sido inúteis. Uma vida dedicada à pregação do Evangelho. Uma vida dedicada à pregação do Evangelho, do apóstolo Paulo. Somos chamados a reconhecer o amor de Deus, manifestado na vida daqueles que se dedicam a cuidar do povo de Deus. Irmãos queridos, aqui faço um apelo. Aqueles irmãos da Galácia haviam se esquecido como o apóstolo Paulo os amava. Porque o amor, quando nós somos amados, isso tem que gerar um impacto na gente. Aquele meu amigo me ama, ele se preocupa comigo, eu não posso ser indiferente ao amor. Posso? Não posso. E aqueles irmãos foram indiferentes ao amor do apóstolo Paulo. E nós também hoje
Não podemos ser indiferentes ao amor daqueles que nos pastoreiam. Olha o nosso pastor aqui. Não sejamos indiferentes, olha o Guilherme ali. Não sejamos indiferentes ao amor daqueles que se dedicam a cuidar das nossas vidas. Irmãos queridos, a tarefa pastoral é árdua. No coração do nosso pastor estão todos nós. Todos nós. A preocupação dele por todos nós. A preocupação dele por nossas famílias, por nossos filhos. Eles carregam sobre os ombros essa responsabilidade. A nossa resposta é reconhecermos esse amor. Não sermos indiferentes a esse amor. A cuidarmos daqueles que nos pastoreiam. A reconhecermos o amor daqueles que nos pastoreiam. As dificuldades daqueles que nos pastoreiam. O apóstolo Paulo era um santo homem que escreveu grande parte do Novo Testamento. E que ele diz assim: temo que meus esforços por vocês tenham sido, o quê? Inúteis. Até Paulo, hein, gente? Então somos chamados a reconhecer o amor de Deus manifestado na vida daqueles que se dedicam a cuidar do povo de Deus. Sejamos uma comunidade que reconhece o amor que os nossos pastores têm dedicado a nós. Não estava no script, tá, irmãos? É o texto que proporcionou esse momento. E 3, quero citar mais uma vez N.T. Wright. Se retrocedermos agora, como os irmãos da Galácia fizeram, estaremos negando não somente a nós mesmos e a nossa experiência cristã, mas também negando o próprio Deus. Todas as vezes que somos tentados a responder positivamente ao sussurro dos falsos deuses e querermos por nossos próprios méritos acrescentarmos algo à obra redentora de Cristo Jesus, estamos negando a nós mesmos, a nossa experiência e negando o próprio Deus. Que o Senhor nos livre disso, que o Senhor nos guarde disso, que nós sejamos uma comunidade que compreendeu que o amor de Deus, através de Cristo Jesus, pela graça, é tudo o que nós precisamos. Tudo. Porque, meus irmãos queridos, no nosso encontro final com o nosso Redentor, a única coisa que importará é o fato de nós termos sido amados por Ele. Riquezas, diplomas, conhecimento, nobre nome, nobre igreja, status. A única coisa que valerá é o fato de que nós somos amados por Deus. Deus os abençoe em nome de Jesus. Senhor, nós estamos diante da Tua mesa, Pai. Essa mesa que não faz acepção de pessoas. Essa mesa que é conquistada, Pai, pelo sangue de Cristo Jesus na cruz. Essa mesa que é o símbolo da ligação íntima que nós temos com o Senhor. Que, como o próprio apóstolo Paulo nos ensina, que é a partir do sacrifício de Cristo, que é a partir da comunhão que temos com o Senhor, que nós podemos clamar a Abba, Pai. Senhor, nós confessamos os nossos pecados diante de Ti, as nossas falhas, a nossa idolatria que muitas vezes, ó Deus, está entranhada no nosso caráter. E nós queremos Te pedir, Santo Espírito de Deus, que habita em nós, nos transforme, Senhor, pela Tua graça. Renova o nosso coração nessa manhã. É isso que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Vamos receber a bênção do Senhor? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação poderosa do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.